Davi Luiz deu uma entrevista até palavras duras ali, né, com relação a vontade a estar ali 100% comprometido logo depois do jogo do Santos, né? O comportamento meio relaxado ali e tal, ele acabou tocando nesse assunto, falando que o grupo deveria amadurecer, né? E aí hoje saiu no Globoesporte.com do Caê Mota a notícia, dizendo que, além do que ele falou no microfone, ele falou isso também no vestiário, né? Ele foi bem forte no vestiário. Falou aqui, ó, diante a declaração forte diante dos microfones e mais incisiva ainda no vestiário. Davi Luiz não mandou recado. Com pouco mais de 3 meses, o zagueiro assumiu o papel de líder do elenco do Flamengo e cobrou com firmeza os companheiros após a derrota do Santos na segunda-feira. O principal ponto, o comportamento muitas vezes relaxado ao longo da temporada e a transferência de responsabilidade. Essa parte que eu achei legal. Em silêncio, os companheiros absorveram e aceitaram as palavras do zagueiro, que fez discurso botando o dedo em feridas e indicando pontos que precisam mudar para 2022. Testemunhas relatam que Davi Luiz foi educado, mas contundente em suas palavras e que, sem mencionar nomes, fez com que todos entendessem os recados coletivos direcionados. O Camisa 23 usou palavras como valorizar a carreira e a oportunidade de estar ali fazendo o que ama, que é jogar futebol. Já antes da partida, Davi Luiz cobrou uma postura diferente da que considerou ruim contra o empate, no empate com o Sport 3 dias antes, e reforçou na despedida da temporada que o mesmo se repetiu diante do Santos, e ninguém retrucou. Relatos indicam que o treinador Maurício Souza também foi bastante enérgico nas cobranças ainda no vestiário, ainda no intervalo contra o Santos. No segundo tempo, porém, o time sofreu o gol e perdeu. O GE apurou com profissionais que vivem o cotidiano no clube que há um descontentamento com a forma relaxada com que alguns jogadores conduziram o dia a dia de trabalho ao longo do ano. O tom contestador, muitas vezes elogiado nesse elenco, passou do ponto e há uma resistência em citar sempre 2019 como exemplo para tudo. Davi Luiz cobrou que os jogadores cada vez mais assumam sua responsabilidade nos momentos ruins que o Flamengo viveu ao longo da temporada. Com Rogério Ceni, Renato Gaúcho e departamento médico e preparação física no alvo, os atletas em muitos momentos questionavam mais internamente do que dividiam peso em momentos de pressão. Auxiliares como Charles Embert, que é do Rogério Ceni, e o Alexandre Mendes, né, que é o auxiliar do Renato Gaúcho, e o Fera, tiveram dificuldade de se impor como autoridade para a execução de atividades do dia a dia. Se não houve casos de indisciplina escancarados, há a percepção de que o elenco não trabalha todos os dias no limite, como em frase pensada na própria entrevista de Davi Luiz. Por mais fortes que tenham sido as palavras, o posicionamento de Davi Luiz repercutiu bem internamente em diretoria e elenco. Ligou um sinal de alerta para 2022 e expôs ainda mais a liderança do zagueiro, que é elogiado pela postura, principalmente de aconselhamento e proximidade dos mais jovens. Em entrevista recente à Flá TV, Michael destacou justamente essa preocupação de Davi Luiz em orientar os companheiros. É basicamente isso aí. Alan, parece que surge uma nova liderança no elenco, o que eu acho saudável pra caramba. Você tirar da mão ali de Everton Ribeiro, Diego Alves, sei lá mais quem, ali, um Arão da vida, surge mais um aí para ser líder. E eu acho que ele fala bem. Eu acho que ele consegue passar ali, né, no vestiário aquilo que a gente também teve a impressão durante os jogos. Né? Mais do que isso, Marcão. Ele é um jogador rodado. É um jogador que tem peso. Ele tem como se colocar dessa forma e cobrar os demais e os outros baixarem a orelha. Não sei se você pegou numa dessa fala que foi escrita, acho que pelo Caê, a matéria, de que muitas das vezes o Fera, né, o Alexandre Mendes e o auxiliar lá do Rogério Ceni tiveram dificuldade de se impor perante esse elenco. O elenco não pode viver pelo que conquistou em 2019, galera. Não dá. E esses caras têm que ter a humildade de acatar o que o profissional que esteja ali, né, escolhido pelo Flamengo, vai direcionar. E para isso, Marcão, não pode ter o Marco Braz passando a mão na cabeça de jogador. Por isso que eu falo que já chegou a hora de oxigenar. Já bati muito palma aqui para o senhor Marco Braz,
Já elogiei muito o Marco Braz aqui, só que parece não. Só que está cada dia mais claro que ele perdeu o comando do vestiário. Perdeu o comando com relação aos caras. E aí surge uma nova liderança que para a gente é espetacular. Não dá. Eu sempre disse aqui e vou repetir. Para mim, né, o Everton Ribeiro é craque, joga muita bola, mas fez uma temporada horrorosa. Só que não é o fato de eu achar ele craque que eu vou ter que concordar com o Bruno Pet quando ele fala que o Everton Ribeiro tem, né, uma liderança técnica e por isso ele é capacitado a ser capitão do Flamengo. Não, não é. Everton Ribeiro não tem condições nenhuma de ser capitão do Flamengo. O capitão do Flamengo tem que ser alguém que tenha pulso firme, que consiga se impor, cobrar os demais jogadores. O Everton Ribeiro não tem esse perfil. Ele não tem isso por características. E não tem que ser o capitão do Flamengo, galera. Não tem que ser capitão do Flamengo. Então, talvez agora está surgindo um capitão do Flamengo que possa ter peito para poder cobrar os demais jogadores, para poder fazer o que o Rafinha fez com o Gabigol. Eu lembro o jogo até hoje, que o Gabigol não voltou, o Rafinha rasgou o Gabigol no meio. Xingou ele, todo mundo viu, ficou claro e notório. O Gabigol baixou a orelhinha e voltou. Porque o Rafinha tem currículo. O Rafinha tem como cobrar, assim como o Davi Luiz também vai ter, Marcão. Então, espero que para 2022 a gente tenha na figura do Davi Luiz um capitão de verdade dentro do clube de regata do Flamengo, porque esse ano, né, não mais esse ano, a gente vem sem um capitão há muito tempo, Marcão. Desculpa, mas Diego Ribas não é capitão para o Flamengo. Desculpa, mas Everton Ribeiro não é capitão para o Flamengo. E desculpa, mas o senhor Diego Alves, dado, né, o número de falhas e de ausência de jogos do senhor Diego Alves, para mim também não é capitão para o Flamengo. Então esse é meu posicionamento com relação a isso. Gostei muito da forma como o Davi Luiz se posicionou. Espero que isso ali ganhe força dentro do clube. Mas muito mais do que isso, a diretoria tem que comprar esse barulho. A pergunta que fica é, eles vão comprar o barulho? Cara, uma coisa que em grupo, assim, quando você fala uma coisa em grupo e você não tem resposta, é sinal de que você falou bem a verdade. Então, quando o Davi Luiz fala, e aí, segundo a matéria do Caê, ninguém responde, todo mundo ouve em silêncio, é porque realmente ele falou a verdade, entendeu? Porque se ele fala, pô, o pessoal aqui não tá dando 100%, eu ia virar e falar, ô, eu tô dando sim, cara. Eu tô jogando a Vera, tô dando 100% todos os treinos, cara, e tal. E não teve resposta. Então, assim, quando você fala uma coisa e não tem resposta, é aquele famoso quem cala consente, né? O cara ficou quieto porque não tem resposta. Porque realmente ele falou a verdade, entendeu? E é legal um cara de 3 meses de Flamengo já ter percebido isso. Eu acho que isso faz muito bem para o clube, né? E aí esperar também essa nova comissão técnica, né, para saber como é que ela vai reagir com relação a isso. Se ela vai ter a sustentação, o suporte, né, da diretoria. E aí a gente vai voltar a falar de diretoria e não numa forma tão legal. Eu acho que a diretoria tem muita culpa nisso, mas muita culpa nisso. Cara, quem é chefe sabe. Você que tem que estar ali em cima, você que tem que estar ali cobrando, você que tem que estar ali dando assistência também, né? O líder também não é só aquele que manda, né? É o cara que está junto, que participa ali e tal. Eu acho que se é que teve em algum momento, eu acho que teve sim. Eu acho que a capacidade de liderança do Marco Braz com essa galera, eu acho que está diminuindo. Estão ficando cada vez mais amigos e menos aquela relação de trabalho. Acho que o voto de gratidão está muito grande, Marco. Está muito grande. E aí não permite que ele faça as devidas cobranças, os devidos ajustes, as devidas punições que tem que ser feita para que ele possa manter a força junto ao elenco. Infelizmente, é a percepção que eu tenho. Por isso que não é de hoje que eu já venho pedindo aí até mesmo a saída do Marco Braz. E aí eu lembro imediatamente das 2 vezes que o Gabigol simplesmente faltou a jogos do Flamengo. Numa ele falou que estava com uma desinteria, né? Que foi logo antes do jogo da seleção, né? Ele foi convocado e aí ele fala que estava lá com um problema gastroenterite, né? Que é um nome bonito para desinteria. E agora essa faringite aí, alguma coisa que ele teve aí, que também não jogou o jogo do esporte, que era um jogo fora, e aí ele aparece lá na competição de skate. Eu acho que está faltando chegar na cobrança.
A diretoria tem que cobrar, porque o Gabriel recebe 1.600.000 do Flamengo todo mês. Ele é pago e muito bem pago para jogar. Então, acho que esse limite, sabe, tá ficando cada vez mais confuso. Você não sabe até que ponto, e aí o cara ganhou tudo em 2019, a gratidão, o cara vai ficar bravo, vai querer sair do Flamengo, irmão, o cara é profissional. O cara tem que trabalhar.